E aí, pessoal, vamos ver aqui rapidinho um pouquinho sobre métodos iterativos, convergência e divergência e qual critério que você tem que fazer para evitar essa divergência doida aqui. Então vamos dar uma olhadinha no que seriam os dois. Nós vamos ver dois métodos aqui principais, que é o Jacobi e o Gauss-Seidel. Existem vários outros, mas esses dois dão a ideia inicial de como funciona para a gente poder depois passar para outros. Então vamos ver como é que é. Os dois que nós vamos ver aqui, eles são aplicados sempre para um sistema de equações algébricas. Então, se você viu o primeiro exercício que eu fiz no Octave lá na lista, a gente tinha um sistema de equações lá e eu optei por resolver de forma direta com um sistema de equações lineares, 3 incógnitas, 3 variáveis, e foi. Mas eu podia ter usado um método iterativo, que é o que eu vou fazer agora, na próxima vez que eu for mexer naquele Octave e botar lá na lista, nós vamos ver como é que eu resolvo o mesmo problema com esses dois métodos, o Jacobi e o Seidel. Então, o primeiro método iterativo, qual que é a diferença, né? O outro método que eu resolvi, ele era uma solução exata. Eu resolvi uma vez só e ele já me deu a solução final. Métodos iterativos, na verdade, é aquele método que você faz um chute inicial e ele vai indo, vai resolvendo várias vezes. Geralmente ele faz aquele desenhozinho que a gente costuma ver em softwares comerciais do erro descendo até que ele atinge uma marca que você considera ok. Esse é o método iterativo. Então, o primeiro aqui a gente chama de Jacobi. É um dos mais simples que tem, se não o mais simples. É o chuta e atualiza, praticamente. Então, esse daqui nós vamos usar, depois vamos ver que eu vou passar para o Gauss-Seidel, que é uma evolução dele. O que seria esse método do Jacobi? A ideia é o seguinte, tu tem um sistema de equações lineares. Então, por exemplo, aqui embaixo eu estou com um sistema de duas equações, que eu chamei de T1 e T2, quero saber a solução. Nota que eu podia simplesmente isolar T1 e T2 ali e tirar direto a solução. Mas digamos que fosse uma coisa complexa, não fossem duas equações, forem 50 mil equações. E eu fazer um sistema de 50 mil equações de forma exata, direta, ia dar muito custo computacional. Então eu vou fazendo iterativo, ele sempre é menos custoso. Geralmente a gente aplica para coisas complexas, não para coisas simples, né? Então, como é que funciona? Aqui eu estou escrevendo essas equações num formato genérico. Então, esse formato que eu escrevi aqui, esse AXTX, não se assustem com ele, ele é um formato genérico que nós vamos usar muito nessa playlist quando aparecer vários tipos de equações. Os As é o que a gente chama de coeficientes. E os T's são as minhas variáveis. T porque eu estou fazendo exemplos de temperatura inicialmente, né? Mas depois ele vira U de velocidade em X, V, etc. É a tua variável. Então, o que nós temos aqui? Em X é porque eu estou dizendo, esse é o cara que eu estou resolvendo, e esse NB é de neighbors, que é de vizinhos, que é o somatório de todos os outros. Não se preocupem muito com essa equação ainda, a gente vai sempre colocar as equações nesse formato para vocês se acostumarem. Por exemplo, se eu fosse usar essas duas aqui, ó, essa primeira, que seria o do T1, nesse formato, isso aqui seria A1, T1, que é igual a A2, T2. Se eu tivesse A3, T3 seriam A3, T3, mais 0,2. Nota que esse aqui é 0, não tem, né? Então, se eu fosse dizer, o meu AX, que é o meu A1, é 1, e esse daqui seria o meu A2, que no caso aqui é 0,4. Esse aqui é o meu B. Então não se assustem, a gente vai trabalhando com elas depois, à medida que for aparecendo. É só um formato genérico. O que eu fiz aqui? Se tu for ver daqui para cá, a única coisa que eu fiz foi isolar a minha variável principal, que é o T2. Por exemplo, no caso aqui eu quero isolar o T1 como a minha variável. Então eu passo todo mundo dividindo pelo AX, que no caso seria 1, e chuto um valor para todo mundo inicialmente e vou atualizando. Essa é a ideia. Então, por exemplo, quero resolver esse sistema que está aqui embaixo com o método Jacobi. Vou isolar a equação nesse formato. Então, vou isolar a primeira equação. T1, nota que ele já está meio que isolado nesse formato, porque A1 é, como eu falei, né, 1. Beleza. Vou isolar o T2 também nesse formato. Ele também já está nesse formato, né? T2 igual T1 mais 1, porque não tem 1 ali, né? Sobre 1.
Então, tudo bem. Nota que o que eu estou querendo fazer aqui é só isolar a variável que eu estou procurando. Então, na primeira equação a variável é T1, na segunda equação a variável é T2. Isolei elas, deixei tudo para o outro lado. Beleza. O que eu faço agora? Agora eu começo a chutar valores. Então, vou começar a minha iteração número 0. Na minha iteração 0, eu vou dizer que T1, que aqui está faltando, e T2 são esses valores. T1 eu vou dizer que é 0 e T2 eu vou dizer que é 0. Então, eu vou para a minha iteração 1. E aí, o que eu faço na minha iteração 1? Ah, o meu T1 da iteração 1, ele é igual a 0,4. O valor de T2 da iteração anterior, 0, mais 0,2. O meu T1 vai ser 0,2 na primeira iteração. Tá aqui, ó. O meu T2, ele é o valor de T1 da iteração anterior, ou seja, o 0, mais 1. 1, tá aqui. Essa é a minha primeira iteração. Vou para a iteração número 2. É a mesma equação, T1 é igual a 0,4, só que agora em vez de usar o 0, eu pego da iteração anterior, ou seja, da iteração 1. Eu vou pegar o T2 igual a 1, mais 0,2. Nota que isso aqui vai dar 0,6. Na segunda equação, eu vou pegar o T1 da iteração 1, 0,2. 1,2. E assim eu vou indo, várias iterações, até quando? Até quando que tu vai ver que esse valor não varia muito. Por exemplo, daqui para cá ele variou 0,2, daqui para cá ele variou 1, daqui para cá ele variou 0,4, aqui ele variou 0,2, aqui ele variou 0,08, e assim por diante. Tu tem um erro que a gente diz, quando ele variar entre as duas iterações menos do que 1%, eu vou dizer que está convergido. Se tu ficasse rodando isso aqui 4, 5, 6, 7, 10 iterações, tu ia ver que esse valor do T1 ia tender para 1 e o valor do T2 ia tender para 2. Quando? Quando você tem o que a gente chama de critério de convergência fixo, por exemplo. Quando de uma iteração para outra variar menos do que 1%. Tu vai ver que ele ia chegar no 1 e o outro ia chegar no 2. Esse é o método do Jacobi. Ou seja, eu tenho uma estimativa inicial e não atualizo antes de finalizar cada iteração. Eu sempre pego a variável da anterior. Nota que o 2 usa os valores da 0. Desculpa, o 1 usa os valores da 0, a 2 usa os valores de 1, 3 usa os valores de 2. Esse é o Jacobi. A evolução desse método é o que a gente chama de Seidel, Gauss-Seidel, que é o que geralmente eu coloco nos exemplos quando a gente vai resolver aqui nessa playlist. Qual que é a diferença do Seidel para o Jacobi? Em vez de eu pegar os valores da iteração anterior, eu faço tudo igual, mas quando eu vou usar os valores, eu pego, na verdade, o mais recente que eu tenho. Então, eu posso pegar da mesma iteração o valor da variável anterior. Ele converge mais rápido. Então, ele tem uma demanda computacional praticamente igual, só que ele converge bem mais rápido. Então, ele é igual ao Jacobi. Só que quando eu tenho uma variável já atualizada, eu uso ela, não pego do anterior. Vamos dar uma olhadinha. Nota que eu peguei aqui o mesmo sistema. T1 igual a 0,4 T2 mais 0,2, T2 igual a T1 mais 1. Isso aqui sai, por exemplo, se tu aplicou diferenças finitas ou volumes finitos às equações que tu tem, que nem eu fiz no exemplo anterior do Octave. Nota que aqui eu só coloquei o mesmo tipo de escrita da equação, isolei a variável de interesse, que aqui embaixo já está isolado, que é o T1 e T2, beleza? E agora eu vou fazer os meus chutes, então vamos para a primeira iteração. Nota que eu vou chutar de novo, que na iteração 0 todo mundo é 0. Por quê? A 0 é um valor legal para chutar, né? Mas posso chutar qualquer valor, né? Eu ponho 0 porque vai ser mais fácil de calcular, mas você pode chutar qualquer valor. Tecnicamente, o teu chute inicial não atrapalha a tua solução, a não ser que você faça ela vai só demorar mais, digamos assim. Poderia ter chutado qualquer coisa. Então vamos para a iteração 1. T1 igual 0,4. Vou pegar o valor de T2 que eu tenho disponível. Eu só tenho 0 disponível, que é da anterior. Então, 0 mais 0,2. Beleza, a primeira deu 0,2, que nem o anterior. Vou para T2. Aqui que vai dar diferente. T2, ele é T1 mais 1. Na anterior, no Jacobi, eu peguei o 0, que era da iteração anterior. Aqui eu posso pegar o 0,2, porque eu já tenho disponível um valor nessa mesma iteração para T1. Então aqui eu vou usar 0,2 e não 0, mais 1. E aí eu já pulei para 1,2. Nota que de 0,2 está igual ao da anterior, mas a segunda variável eu já fui para 1,2.
Onde aqui, se tu for ver o 1.2, eu só chegava na segunda iteração. Então eu comi uma iteração praticamente. Aí tu pensa, bom, aqui não faz muita diferença, mas se eu tiver 50 mil variáveis, isso aqui ia fazer uma diferença assim, significativa, né? Porque sempre na da frente eu tenho todas as anteriores. Quando eu fosse para a iteração 2, agora tu vai ver que a T1 também já vai ter modificações. T1, ele vai pegar o T2 disponível anterior. Então, 0,4. O T2 que eu tenho é 1,2, beleza. Mais 0,2. Já estamos em já estamos em 0,68. Nota que eu também, de novo, pulei. Já fui para cá, né? Fui para a iteração 3. Então, ele vai pulando. T2, eu vou pegar o 0,68 mais 1,68. E assim, nota que eu vou pulando iterações e ele vai mais rápido. Eu vou convergir para o mesmo valor. O método iterativo não modifica o valor da convergência. Ele só faz ser mais rápido ou mais devagar, ou ter mais tendência a convergir ou divergir, que já vamos ver o que é. Então, tu nota que tu pode optar por qualquer um dos métodos. Tecnicamente, eles vão dar com o mesmo resultado, só que tu pode ter um mais eficiente do que outro. Esse é o Gauss-Seidel, é esse que eu geralmente vou colocar nos problemas do Octave. Existem outros que a gente não vai abordar aqui, porque esses aqui já são suficientes para a gente trabalhar nessa disciplina, mas para quem tem curiosidade, eles funcionam todos da mesma formato, tá? Tu só tem que entender o que ele faz. Alguns usam algumas coeficientes de ponderação entre eles, mas a ideia é a mesma. Agora, um ponto interessante, que é importante para a gente ver aqui, é que, e digamos que assim, eu falei que não faz diferença o chute inicial, realmente não faz, eu podia ter chutado qualquer valor aqui que ele ia convergir. Porém, o formato dessa equação aqui faz diferença para ele convergir ou divergir. Métodos iterativos podem dar errado, que é o que a gente chama de divergência. Então, você pode ter esse negócio, né, que é a divergência, que é, na verdade, o teu resultado tender para o número errado. Pode acontecer. Por exemplo, aqui se tu resolver isso aqui, como eu falei, T1 tem que ser 1, T2 tem que ser 2. Essa é a solução desse sistema. Não existe a solução exata mesmo, né? Não existe dúvidas. Porém, se eu tivesse isolado a equação de outro formato aqui, eu poderia ter o que a gente chama de divergência. Então, eu estou plotando aqui T1 com T2, tá? Só para a gente ter uma ideia. Esse daqui é o resultado. Esse ponto. Esse ponto, se tu for ver, ele é o ponto T1 igual a 1 e T2 igual a 2. Ou seja, é o resultado, né? Como deveria ser, ó. T2 é 2 e T1 é 1. Só que aqui eu fiz um método iterativo, esse aqui eu apliquei, acho que foi Gauss-Seidel, então, que é esse último que a gente viu. Só que em vez de usar a equação como ela estava antes, eu vou até recopiar aqui para a gente ver, era T1, 0,4 T2 mais 0,2 e T2 igual T1 mais 1. Isso aí. Tava assim. Só que agora, nota que eu troquei. Eu isolei de outra forma. Eu isolei aqui embaixo. Essa daqui eu fiz T1 igual T2 menos 1, que é essa daqui. Tá nada errado, né? É a mesma coisa. E na de cima, eu isolei também o T2. Quando eu isolei o T2, então, na verdade, isso aqui ficou T2 é igual 2,5 T1 menos 0,5. Porque eu vou passar esse 0,2 para lá, vou dividir todo mundo por 0,4. Que é essa equação aqui. É o mesmo sistema. Mas tem uma coisa importante. Nota que os meus B's aqui são negativos. Tá? Nota que eu tenho sinal negativo nesses dois aqui. E geralmente sinais negativos atrapalham a convergência. Então, agora se eu fosse aplicar o Gauss-Seidel, partindo do zero, isso aqui vai divergir. Simplesmente porque eu isolei a equação de um formato diferente onde apareceram sinais negativos. Então, por exemplo, vamos para a primeira iteração. Todo mundo está no zero. Então, nota que quando eu ponho o zero ali primeiro, T1 vai ser igual a 0 menos 1 menos 1. Esse é T1, esse é T2. T2 vai ser igual 2,5 vezes menos 1, menos 0,5, menos 3.
medida que eu for continuando, vou atualizando, vai dar menos 4, menos 10,5, menos 11, menos 29. Nota que tá longe, era para dar 1 e 2. O resultado desse cara era para dar 1, esse aqui era para 2, tá 2. Tá nem perto, né? Na verdade ele estava aqui, 0, 0. Depois ele foi para cá, menos 3 e menos 1. Depois ele passou para cá, que é menos 10,5, menos 4. Ou seja, tá indo para o lado errado, né? Ele deveria ir para cá. Ele divergiu. Por quê? Já vamos ver o porquê. Na verdade, são por causa desses coeficientes negativos aqui. Então, tem uma metodologia de você isolar a equação para evitar ou para diminuir a chance disso aqui, tá? Esse aqui é o gráfico que a gente não quer que apareça quando você está resolvendo simulação numérica. Você tem a plotagem do erro pela iteração, tu não quer que ele suba, tu quer que ele desça. Esse daqui não é bom para você. Esse aqui dá treta, né? O que a gente quer é esse daqui. Tu estava num erro inicial e ele vai descendo. Se o erro vai descendo, a tua solução ela vai indo para o que ela deveria ser, que é a convergência. É isso que tu está sempre procurando. O que aconteceu lá foi que eu falei a divergência, que é o contrário. Então esse aqui a gente não quer. Esse aqui a gente quer. Como é que eu garanto isso? Existem alguns critérios matemáticos para você garantir isso. O mais comum, que geralmente já é o suficiente, é esse aqui, que é o Scarbonow. Não sei de como pronunciar isso aqui. Mas é esse critério aqui. E para esse tipo de sistemas lineares, se você isolar as equações de forma que ela obedeça esse formato de coeficientes, ou seja, somatórios coeficientes dos vizinhos sobre aquele que você está dividindo, ser menor ou igual para todas as equações e pelo menos em uma delas ser menor, ele vai convergir. Já vamos fazer um exemplo desse cara aqui. Como é que isso quer dizer? Eu vou mostrar isso nas equações anteriores. Então, vamos pegar o primeiro e o segundo. Então, o primeiro caso e o segundo caso. O primeiro caso era T1 igual a 0,4 T2 mais 0,2 e T2 igual a T1 mais 1. Esse era o primeiro, o que deu certo, né? O segundo era T1 igual a T2 menos 1 sobre T2 igual a 2,5. Acho que é isso. Vamos fazer para esse primeiro caso aqui. A equação, nota que é sempre o que você está isolando é a tua variável de interesse. O AX é o coeficiente na frente dela. E o ANEIGHBORS, a ANB, são os coeficientes na frente dos demais. Então, no caso dessa primeira equação aqui, a minha variável de interesse é T1. O meu AX é 1, que é o número que está ali na frente dele. O ANB só tem 1, que é o A2. Esse aqui eu poderia ter chamado de A1 também, tá? Eu geralmente chamo com a variável... Opa! Com o número da variável. A2 é 0,4. Nota que o meu B seria 0,2, mas eu não preciso dele para fazer esse critério aqui. Então, na hora que eu faço o meu somatório ali, somatório do módulo de ANB sobre módulo de AX. A ANB só tem 1, porque aqui eu poderia ter, por exemplo, mais 3, T2, etc. Eu ia somando todos, né? No caso aqui eu só tenho o A2, então isso aqui dá 0,4 sobre 1, que é menor do que 1, na primeira equação. Na segunda equação, nós vamos ter AX, que seria agora o que está na frente desse A, que seria o A2, né? Ele vai ser 1, e o meu A1, ele é... O A1 é o que multiplica o T1, é 1 também. Isso aqui, se tu for ver, vai dar 1 sobre 1, né? Que é igual a 1. Então, nota que eu tinha que ter pelo menos em uma das equações, eu tinha que ter menor do que 1. Esse cara aqui. Nas outras todas, ele tem que ser no máximo igual a 1. Aqui. Esse aqui tá ok. Vamos ver agora o segundo ali. Agora você já deve estar pensando, esse cara não vai dar ok. Vai trocar de cor. Nesse aqui,
nós temos A1 igual a 1, que é o AX, A2 igual a 1, e B igual a menos 1. Nota que o B não faz diferença para mim no caso, né? Então, isso aqui vai dar somatório de ANB sobre AX. Nota que ele é módulo, né? Isso aqui, então, dá o A2, que é 1 sobre 1. 1. Tá, ok. Beleza, tá dentro dos critérios. Mas quer dizer que a minha outra equação, então, tem que dar menor do que 1. Aqui nós vamos ter o A2 que multiplica ali é 1. O A1 é 2,5. O B é menos 0,5, né? Isso daqui vai dar somatório dos vizinhos. O vizinho é 1, então isso aqui vai dar 2,5 sobre 1. Deu maior do que 1. Isso aqui era para ser um x, né? Maior do que 1. Ou seja, não deu critério. Por isso que na hora que eu tentei resolver com esse formato aqui, ele divergiu, porque ele não observou esse critério aqui. Agora, quer dizer que toda vez que ele não observa o critério não vai dar certo? Não. Mas grande chance, grande chance. Então, você tem que sempre tomar esse cuidado. Quando você montou a forma que você isola as equações, ela tem que, no mínimo, obedecer isso aqui para ele poder já sair de uma certa possibilidade de convergência. Tem outras coisas que fazem divergir? Tem, não linearidade, que nós já vamos ver mais para frente quando a gente entrar em outras coisas mais complexas. Mas esse aqui é o básico. Esse aqui tem que ter. Esse critério do scar sei lá quem, tu tem que sempre ter certeza que está funcionando, senão não vai dar certo. Vocês vão ver que eu vou aplicar quando aparecer uns outros métodos aqui, eu vou mostrar que ele funciona mesmo. Então, cuidado, de vez em quando é só a forma como você isolou a equação. O que acontece aqui que a gente faz esse material aqui para sempre dar certo? Tem uma metodologia para tu sempre isolar da forma correta, então eu vou sempre aplicar ela para evitar que isso aconteça. Mas se você for fazer uma outra coisa, uma outra resolução iterativa de algum outro problema, qualquer problema pode ser resolvido iterativamente, né? Você tem que tomar esse cuidado com qualquer tipo de equação que você for resolver. Então, esse é um detalhe que tem que fazer. Esse vídeo fica por aqui no método iterativo. Como eu falei, eu não vou abordar outros métodos, mas as ideias são as mesmas. Esse critério vale para qualquer método iterativo, tá? Não é só para os Gauss, Seidel, Jacobi, é qualquer um. Ele tem que estar valendo, senão tu vai ter problemas de divergência. E se tu ficar de olho nas playlists, vai ter agora eu resolver o mesmo exercício que eu resolvi no Octave no anterior, com o Gauss, Seidel e o Jacobi programado lá. Então, fica de olho aí que vai ser bem legal.